Moramos no país de maior biodiversidade. 15 a 20% de todas as espécies do planeta podem ser encontradas no Brasil. Nós somos o número 1. O título é nosso. Mas será que isso é bom? Bora lá saber? Meu nome é Ludmila e falaremos aqui sobre biodiversidade. O que é e o que não é a biodiversidade. Sim, é para ter orgulho, para comemorar muito esse título. A biodiversidade é importantíssima para a manutenção da nossa vida. Então nós vamos falar aqui o que é a biodiversidade e nos outros vídeos eu irei apresentar como ela é tão importante para nós. O que é a biodiversidade? Qual é o conceito de biodiversidade? Se você pegar o seu celular aí e lá no site de busca digitar biodiversidade, irão aparecer diversas imagens de animais de diferentes formas e também o conceito de biodiversidade, como conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, o mesmo que diversidade. Mas e aí, o que seria uma espécie? Como eu diferencio uma espécie da outra para saber que elas irão formar um conjunto? Ou seja, como eu sei que dois indivíduos que estão ali são de espécies diferentes? Será que pela diversidade morfológica deles? A diversidade morfológica nem sempre ela está associada a uma espécie ser diferente da outra. Então, se eu ver dois animais ou duas plantas que são morfologicamente, por fora, fisicamente, elas são completamente diferentes, isso não quer dizer que elas são que são de espécies diferentes. Elas podem sim ser da mesma espécie. Então, se, por exemplo, se eu pegar dois cães de duas raças diferentes, apesar de serem morfologicamente diferentes, eles são pertencentes à mesma espécie. Nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, mas fiquem atentos a essa diferença que às vezes não é tão visível. As espécies, às vezes, o aspecto morfológico ele engana bastante. Agora, se nós formos no conceito de espécie, o que diferencia uma espécie da outra? Indivíduos da mesma espécie são aqueles indivíduos capazes de se reproduzirem e de gerarem descendentes férteis. Ou seja, eles devem gerar um filhote e esses filhotes eles devem ser capazes de gerar outros filhotes. Isso é o conceito de espécie. Essa reprodução ela deve ocorrer em ambiente natural. Por isso que às vezes a gente encontra uma diversidade grande de animais, como os cães, por exemplo, que têm portes diferentes, que você vê que eles são incapazes de se reproduzirem, até pelo porte muito diferente, um pincher como um pastor alemão, mas esse tipo de cruzamento, esse tipo de reprodução, ela não foi natural, foi forçada pelo homem. Por isso que há uma grande diferença entre os indivíduos de uma mesma espécie. É muito comum a gente encontrar o conceito de diversidade e biodiversidade como sinônimos, mas é importante a gente atentar que a diversidade ela pode ser simplesmente uma diversidade de formas e não necessariamente diversidade de espécies. Mas a biodiversidade ela vai também além do conceito de conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com esse tipo de informação. A internet ela nos propicia uma quantidade grande de informações, uma velocidade nunca antes vista, mas é importante a gente saber que a maior parte dessas informações elas são informações rasas, superficiais, e é preciso um pouco mais de pesquisa para a gente entender o conceito como tão importante, tão complexo como a biodiversidade. Não está errado esse tipo de conceito, mas é um conceito em que ainda falta algumas outras informações. E para a gente entender mais sobre biodiversidade, é preciso a gente saber que a biodiversidade ela pode ser alta ou pode ser baixa. E que também ela nem sempre é tão visível quanto parece. Não é simplesmente você olhar para um ambiente e ver que as espécies são diferentes, então ali tem uma alta biodiversidade. Se nós olharmos nessa figura aqui, por exemplo, todos são roedores e cada um deles são de espécies diferentes. Às vezes eles são tão similares e vivem no mesmo ambiente e se parecem muito, mas são de espécies diferentes. A biodiversidade às vezes é alta naquele ambiente, mas ela está mascarada pelas morfologias tão parecidas. O que seria então um ambiente de alta e um ambiente de baixa biodiversidade? Se eu tiver um ambiente com uma grande variedade de espécies, ele vai ter uma alta biodiversidade. E se eu tiver um ambiente como esse exemplo aqui, em cães de todas diferentes raças da mesma espécie, eu tenho uma baixa biodiversidade?
Não, não é tão simples assim. Como eu falei, a biodiversidade ela vai além de um conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Vamos fazer um teste para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui o ambiente A e o ambiente B. Percebam que o ambiente A tem alguns indivíduos de 5 espécies e no ambiente B nós temos também 5 espécies. Olhando esses dois ambientes, qual vocês acham que teria a mesma biodiversidade? Lembre-se que eu falei que biodiversidade não é o número de espécies. O número de espécies está igual entre os dois. Mas a primeira informação que a gente tenta captar é justamente o número de espécies. Percebam que a distribuição dos indivíduos está diferente em cada ambiente. Nós vamos voltar aí. Por que a distribuição de indivíduos é diferente? É importante. Vamos imaginar um zoológico. Um zoológico ele possui diversas espécies, mas poucos indivíduos de cada. Às vezes um casal, às vezes um indivíduo só, dependendo do porte desse animal. E é um espaço muito limitado e por isso eles abrigam somente alguns indivíduos de determinadas espécies. O zoológico é um ambiente de alta biodiversidade? Não, ele é um ambiente de baixa biodiversidade, apesar de ter um grande número de espécies. O que precisa para ser um ambiente de alta biodiversidade? Ele precisa ter, além do número elevado de espécies, ele precisa ter uma quantidade de indivíduos significativa para cada espécie. Nós vamos entender mais para frente o porquê, mas é importante para a gente gravar esse conceito de biodiversidade que, primeiro, a gente precisa de um número de espécies grande e depois que a gente precisa de uma quantidade de espécies diferentes, de indivíduos diferentes para cada espécie. Voltando lá naquele exemplo, os dois ambientes têm a mesma biodiversidade? Não. A diferença é sutil e também é uma diferença representativa, mas o ambiente A ele tem um maior número de indivíduos de aves e por isso ele tem uma maior biodiversidade quando comparado a esse ambiente B. Mas ambos aqui a biodiversidade não é legal não. Nós vamos entender mais por quê. Mas não é só isso. Biodiversidade não é só o número de espécies, não é só quantos indivíduos de cada espécie nós temos numa área. O conceito também incorpora genética e as relações entre as espécies e entre o meio em que elas vivem. Então, se observarmos as espécies, os indivíduos da mesma espécie, eles têm diferenças? Têm. Eles têm as diferenças. E onde que estão armazenadas essas diferenças? Lá nas células. Dentro dos cromossomos, nós temos os genes. Genes que são pedaços de cromossomos que guardam uma informação sobre uma característica que a espécie tem. Ou uma característica fisiológica, ou uma característica morfológica. E esse gene associado com o ambiente que vai gerar um fenótipo, ou seja, uma morfologia, alguns aspectos fisiológicos também que vão diferenciar indivíduos da mesma espécie. Então, dentro da mesma espécie também há uma variedade, há uma diversidade, e a biodiversidade também deve considerar isso. É importante para a biodiversidade que, mesmo dentro da mesma espécie, nós temos uma variedade dentro desses organismos. E as relações? As relações também são muito importantes, porque nós não encontraremos espécies que vivem sozinhas, nem nós vivemos sozinhos, nós não conseguimos viver sozinhos, e nenhuma outra espécie consegue viver sozinha. Querendo ou não, ela vai ter que se relacionar com outras espécies e também com o outro ambiente. Elas interagem o tempo todo, e essa interação ela é importante para a biodiversidade. É ela que vai retratar a biodiversidade também de uma área. Para a gente lembrar, nós precisamos ter, para ser uma biodiversidade alta, nós precisamos de um número de espécies, precisamos de um número de indivíduos para cada espécie, precisamos que haja uma diversidade genética de genes, de características nos cromossomos dentro dos indivíduos de cada espécie e, finalmente, também que haja uma diversidade de relações dessas espécies com outras espécies ou com o meio em que elas vivem. A biodiversidade, então, é importante e nós precisamos avaliar esses diferentes aspectos. Nos próximos vídeos nós veremos, então, mais profundamente qual é a importância desses aspectos, ok? Te vejo lá. Até mais.